Os homens-bomba que atacaram os arredores do estádio, que sediavam um amistoso entre França e Alemanha, com a presença do presidente francês, poderiam ter feito um número muito maior de vítimas, ampliando o massacre que atingiu Paris na sexta-feira 13. O estádio, adorado pelos franceses desde que a sua seleção ganhou ali a Copa do Mundo de 1998, foi o primeiro dos 6 alvos dos ataques coordenados que mataram 129 pessoas e feriram mais de 300. Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira, professor de Ciências Sociais da disciplina de Políticas Internacionais da FURB. Por que a escolha de Paris, a França, para os ataques? Bom dia. Bom dia, Minutos. Sim, nós temos sempre, quando formos entender, compreender um fenômeno, que é diferente de senti-lo e até avaliá-lo, e é abominável o que foi feito, mas na busca de compreensão temos que ir à história, procurar ver quais são as relações que esses, vamos dizer assim, inimigos, né, os que estão se agredindo, construíram. E nesse sentido, o primeiro ponto que eu gostaria de realçar é que a história da França com a Síria, o Oriente Médio, é antiga. Ela já vem desde o final da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Turco-Otomano foi dissolvido. Os ingleses e os franceses dividiram a região entre si, fazendo uma traição aos árabes, porque o acordo com os árabes fazem guerra junto contra os turco-otomanos, quando ganharem, os árabes têm a independência. Não foi o que aconteceu. Agora passaram de senhor dos turcos para ingleses e franceses. Foi o grande atrito. Mais recentemente, tem essas permanentes intervenções, como acontece agora, Estados Unidos, França e Reino Unido, bombardeando lá para tentar derrubar o ditador Bashar al-Assad, e ajudaram, inclusive, a criar esse Estado Islâmico, porque era um potencial aliado para derrubar o Bashar al-Assad. Professor Jorge, o senhor mencionou o Estado Islâmico e esse grupo assumiu, inclusive, o atentado de sexta-feira em Paris. Como surgiu essa organização? Essas organizações, aliás, a antecessora, que agora até está um pouco esquecida, a Al-Qaeda, elas têm surgido a partir de apoio a países ocidentais. No caso da Al-Qaeda, para combater os soviéticos durante a ocupação que a União Soviética fez contra o Afeganistão no final dos anos 70 e início dos anos 80. No caso do Estado Islâmico, é produto direto da invasão dos Estados Unidos e destruição do Iraque, na época sob a ditadura de Saddam Hussein. A partir dali, os sunitas, porque essas organizações são todas sunitas, não são xiitas, são sunitas, recebendo apoio da Arábia Saudita, como aconteceu com a Al-Qaeda, do Catar, enfim, começaram a se organizar na perspectiva de restabelecer o que na época, após a morte de Maomé, se chamava o califato. O que é um califato? É uma entidade política territorial com caráter religioso, ou seja, o califa, ele é ao mesmo tempo chefe político e um líder religioso. E isto, na época, agora estou me referindo a um período contemporâneo, quando se percebeu que poderia ser funcional a uma política de desestabilização da Síria para derrubar Bashar al-Assad, os países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, deram corda, vamos dizer assim, deixaram essa organização crescer. O problema é que eles não têm o controle disso, como não tiveram com a Al-Qaeda. E agora, quando houve esse ataque, já há sinais de mudança política, ou seja, o mal maior lá não é o ditador Bashar al-Assad, e sim o Estado Islâmico. Isso já tem sido dito desde o sábado. E pode haver, inclusive, uma evolução política no sentido do entendimento com a Rússia, que é o que apoia Bashar al-Assad, para, primeiro, eliminar o Estado Islâmico e depois tentar uma transição negociada e não guerra dentro da Síria. Agora, é possível, professor, eliminar essas células que elas estão espalhadas além da Síria? Claro, com certeza. A questão já não está mais apenas no Oriente Médio, porque o Estado Islâmico domina território no Iraque e domina território na Síria. E eles vão se substituindo ao Estado anterior. Eles cobram impostos, prestam serviço na área de educação, de saúde, criam redes de solidariedade interna, montam um exército, quer o exército que está lá no terreno lutando, quer esses dos terroristas que vão para qualquer parte do mundo. Ou seja, se tornou uma organização sofisticada, mais ainda do que era a Al-Qaeda, e com um objetivo político mais claro, instaurar um califado no mundo, que era aquilo que a promessa que se tinha na expansão do islamismo.
só que numa linha muito mais agressiva e destruidora, né? O curioso é que essa organização e outras, elas de certa maneira usam a religião. Agora o islamismo que o senhor mencionou, o próprio Alcorão, condena o suicídio, por exemplo. Sim, é claro, qualquer entidade política, e isso não necessariamente religiosa, ela vai se fundar em cima de alguma crença, né? Seja a liberdade, a democracia, seja a salvação divina, seja a conquista do mundo, enfim. A ideologia, ela constrói um discurso buscando atrair pessoas que nela acreditem. E como aquela região tem sofrido constantes e permanentes, até diria, intervenções estrangeiras, na maior parte dos casos dos países ocidentais, o que há de mais importante de manutenção das referências daqueles povos é a religião. Nesse sentido, qualquer alternativa política que queira fazer frente à ameaça de dominação das grandes potências vai recorrer ao islamismo. Isso vimos agora no Egito, quando caiu o Mubarak, fizeram a eleição, quem é que ganhou? Ganharam os muçulmanos. Tá? Depois foram derrubados por essa ditadura que está lá, que é também apoiada pelos Estados Unidos. A Arábia Saudita, que é a maior ditadura aí na região, é apoiada pelos Estados Unidos, mas é uma teocracia. Tá? A Revolução Islâmica, que derrubou o Shah Reza Pahlavi, apoiado pelos Estados Unidos, também Estado teocrático, ou seja, os ayatollahs governam representando Alá, o Deus. Ou seja, a religião faz parte da política. Aliás, vemos isso no Brasil claramente, basta olhar a política municipal, a política nacional, enfim. Acontece que lá ela é assumida no primeiro plano, quer dizer, se governa em nome de Deus. É possível, e a França já iniciou um ataque de revide, é possível combater essas organizações? Onde encontrar essas células tipo o Estado Islâmico? Vai haver esse combate no sentido militar, que já foi até anunciado aí alguns ataques. Existe uma outra dimensão que julgo que é mais importante no combate de uma organização desse tipo, que é o trabalho de inteligência, né? De observação, de recolha de informação, de neutralizar ataques, que já vem sendo feito, né? Mas que tem furos. Esses ataques, por exemplo, inclusive já foi dito e a França reconhece que recebeu informação de inteligência de que haveria um ataque. Só não puderam precisar quando e como, né? No caso, por exemplo, aqueles ataques lá nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas e do Pentágono, também houve informação. Vários países informaram que vai haver um ataque, mas foi negligenciado. Então, a questão é aperfeiçoar esses serviços, haver mais troca de informação, porque os serviços de inteligência nem sempre, às vezes, cooperam de um país com outro, né? E, às vezes, tem muitas agências no mesmo país, também autônomas. Então, esse é um aspecto, eu acho que crucial para chegar a ter possibilidade de sucesso. E a outra mais geral, né, do político coletivo, quer dizer, das pessoas todas participarem, de modo a rejeitar esse tipo de encaminhamento ou, entre aspas, de solução política para organizar os problemas sociais. Quais as consequências disso tudo? Nós temos aí algumas situações difíceis. Por exemplo, já se fala em diminuir a liberdade das pessoas. Ora, o próprio discurso das autoridades desses países, aí, França, Reino Unido, Estados Unidos, que estão envolvidos na guerra da Síria. Ou seja, é importante reconhecer, está havendo envolvimento e ataques militares de potências ocidentais na Síria. Esses atentados em Paris também é uma reação a isso. Tá? Quer dizer, não se pode esperar que só se vai atacar e nunca vai sofrer nada. Agora, a repercussão disso dentro dos países envolvidos, sobretudo França, Reino Unido, Estados Unidos, é que já se discute mais restrições às liberdades. Outra, completa violação de correspondência, comunicação que os cidadãos fizerem. Ou seja, isto ameaça o próprio modelo de sociedade que se quer defender. Esse seria um desdobramento e um resultado lamentável e que pode sair um sinal contrário ao desejado. Essa forma de atacar de maneira coletiva, com suicídio inclusive, aqueles chamados homens-bombas, a decapitação e agora o ataque
em eventos, em locais com muitas pessoas. Qual é o objetivo deles? Bom, qualquer organização dita terrorista, que é diferente de guerrilheiro, a organização terrorista, ela vai procurar espalhar o terror. Então, o ato que se fizer é um ato pensado não para derrotar um inimigo ou atacar alguém-chave, não. É visando espalhar o medo no conjunto da população sobre a qual se tenta agir. E é evidente que com esses atos terríveis que eles fazem, decapitação, já queimaram vivo gente, seus requintes de crueldades, isso impacta, por exemplo, atentados de pessoas que estão caminhando, comendo na rua, no restaurante, ou no futebol, ou num teatro, enfim, pessoas comuns, quer dizer, é um sinal no sentido de que ninguém está seguro. É diferente, por exemplo, daquele ataque de janeiro deste ano, ao jornal satírico. Aquele ataque tinha um destino, e agora não, agora se espalha para qualquer cidadão. Ninguém está fora de um ataque terrorista. Por isso que há muito temor, né, no conjunto da sociedade. Inclusive ontem a televisão mostrou que explodiu uma louça devido ao calor de uma vela e a população perou e houve pânico lá em Paris, né? Ora, isso quer dizer que os nervos estão à flor da pele. Numa situação normal isso não aconteceria. Basta ver que, por exemplo, na sexta-feira à noite, quando explodiu a primeira bomba, a torcida que estava no estádio até achou que era um fogo de artifício, até gritou de saudação, de comemoração. O clima muda a partir desses atos. Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira, professor de Ciências Sociais da FURB, do curso de Políticas Internacionais. Vilmar Minosso para a CBN, a rádio que toca notícia.